volta para falarmos a respeito da autonomia do Ministério Público, algo que nós já tratamos na Constituição da República, nos parágrafos do artigo 127, sobretudo do parágrafo 2º até o parágrafo 5º, ou parágrafo 6º, se eu não me engano, né, do artigo 127 da Constituição da República. O importante aqui, é fazer essa revisão e perceber o detalhamento que a Lei Complementar número 75 faz a respeito da autonomia do Ministério Público. Vejam só, artigo 22. Ao Ministério Público da União é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe, inciso 1º, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação do vencimento de seus membros e servidores. Redação idêntica ao 127, parágrafo 2º. Nós já vimos isso. Se o Ministério Público da União quer criar mais cargos para servidor, tá? No seu quadro, no âmbito da instituição, tem que encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional para que seja feita a criação dos novos cargos, tá? Quem que vai encaminhar? O chefe da instituição, o Procurador-Geral da República, tá? Inciso 2º. Prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares. Óbvio, para que tem concurso para o Ministério Público da União? Para servidores, por exemplo, do Ministério Público da União, para prover os cargos que estão vagos. E lembrando, né, aquela curiosidade que eu já comentei anteriormente. Quando a gente fala de concurso para servidor do MPU, tá? Um servidor do MPU pode ser lotado em qualquer dos ramos do Ministério Público da União. É um único concurso e é um concurso de provas ou provas e títulos. Agora, quando eu falo de concurso para membro de um dos ramos do Ministério Público da União, o concurso é separado. Então eu tenho concurso para membro do Ministério Público Federal, para membro do Ministério Público do Trabalho, para membro do Ministério Público Militar e para membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E lembrem-se, tá? Concurso para membro do MP é um concurso de provas e títulos. Necessariamente nós temos que ter a prova de títulos, tá? Então, faz parte da autonomia aí do Ministério Público, obviamente, né? Prover os cargos de suas carreiras e dos seus serviços auxiliares. Serviços auxiliares, leia-se, os cargos de servidor no âmbito do Ministério Público, tá? Bem, inciso 3º, organizar os seus serviços auxiliares. Ora, eu tenho uma secretaria, onde eu vou ter a lotação dos respectivos servidores do Ministério Público da União. Quem que vai organizar isso internamente? Cada ramo do Ministério Público, né? Os órgãos de cada ramo do Ministério Público promoverão a organização dos serviços auxiliares. Inciso 4º, questão óbvia, praticar atos próprios de gestão. Afinal de contas, se ele não praticasse atos próprios de gestão, jamais teria qualquer tipo, né, de autonomia, tá? Então, questões óbvias que nós já vimos no próprio texto constitucional. Artigo 23 fala a respeito da proposta orçamentária, tá? Vejam só o artigo 23. O Ministério Público da União o Ministério Público da União elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como diversos outros órgãos, né? Tem capacidade de elaborar a própria proposta orçamentária, mas tem que respeitar o limite da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LDO, que não é o orçamento em si. O orçamento é a LOA, a Lei do Orçamento Anual, tá? E naturalmente, quando o Ministério Público faz a sua proposta orçamentária, que vai virar o orçamento do ano seguinte, naturalmente ele tem que respeitar os limites da LDO. Afinal de contas, esses limites foram inclusive estipulados conjuntamente, né? Entre representantes não só do Ministério Público, mas também do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, ok? Bem, parágrafo 1º. Marquem o parágrafo 1º. Já foi questão de concurso, tá? Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Sempre temos essa questão. Vai ser entregue, né, o 12º, a parcela mensal do orçamento, o orçamento anual, né? Então, se eu tenho ali o orçamento dividido em 12 meses, eu tenho o chamado 12º, tá? Então, a parcela tem que chegar até que dia? Tem que chegar até o dia 20 de cada mês. Não
não se esqueçam do parágrafo 1º, ó. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, então o duodécimo, a parcela daquele mês, compreendidos os créditos suplementares especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Não se esqueçam do parágrafo 1º, já tivemos questão de concurso abordando o artigo 23, parágrafo 1º, tá? Artigo 23, parágrafo 2º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público da União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas da União, segundo disposto no título 4, capítulo 1, seção 9 da Constituição Federal, e por sistema próprio de controle interno, né? Tá lá na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, né? No âmbito da Constituição da República. Os artigos 70 a 75 falam justamente dessa fiscalização. Existe um controle externo por parte do Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, e naturalmente cada instituição tem que ter um controle interno, e com o Ministério Público da União não vai ser diferente. Ele tem um controle interno, mas mesmo assim ele sofre um controle externo, tá? Por parte justamente do Congresso Nacional e por parte do Tribunal de Contas da União. Uma questão que a gente precisa lembrar sempre também é que nos aspectos econômicos, financeiros, orçamentários, quem pode fiscalizar também é o Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Então, cuidado, né, com algumas questões. Se eu tenho como referência os poderes em si, a organização dos poderes e as funções essenciais da Justiça, eu não posso chamar o Conselho Nacional do Ministério Público de controle externo, porque ele está dentro do Ministério Público, tá? Agora, se a minha referência é tão somente um Ministério Público em si, então, por exemplo, a minha referência é o Ministério Público da União. O Ministério Público da União, os ramos do Ministério Público da União terão um sistema de controle interno e naturalmente sofrem a fiscalização do Conselho Nacional do Ministério Público. Para alguns autores, nesse sentido, quando eu tenho como referência o MP em si, tá? O ramo do Ministério Público em si, o controle feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público seria um controle externo, porque não é um controle feito pela própria instituição, pelo próprio Ministério Público em si, mas sim pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Mas percebam, né? Isso aí eu estou tendo como referência a própria instituição, o respectivo Ministério Público. Quando eu não tenho essa referência, quando eu falo da Constituição de uma maneira geral, da organização dos poderes e das funções essenciais da Justiça, tá? O controle externo vai ser o Congresso Nacional auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Então, quando a minha referência é a organização dos poderes em si, eu não posso chamar o Conselho Nacional do Ministério Público de controle externo. Afinal de contas, ele faz parte do Ministério Público nas funções essenciais da Justiça, tá? Então, é só um detalhe doutrinário, né, que vem sendo aí discutido pela doutrina, mas que não tem a menor relevância. O importante é a existência do controle em si. Nada impede o Conselho Nacional do Ministério Público também de fiscalizar, tá? Então, além da fiscalização do Congresso, além da fiscalização, né, do Congresso feita com auxílio do Tribunal de Contas da União, nós temos também a fiscalização do Conselho Nacional do Ministério Público. E é indiferente ficar classificando essa fiscalização, esse controle, né, de externo e interno. O importante é que ele fiscaliza, o importante é que ele controla, tá? Então é isso que a gente tem que ter mais preocupação, ao invés de ficar criando parágrafos e mais parágrafos em livros aí, tá? Discutindo se é controle interno, se é controle externo, o controle feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Depende da referência, tá? Acredito que isso não venha a ser questão de concurso. Parágrafo 3º. As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas anualmente, dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa ao Congresso, né, da sessão legislativa do Congresso Nacional, tá? Então, ó, o controle feito pelo Congresso, o Ministério Público da União precisa apresentar as contas ao Congresso Nacional, tá? Então aí o parágrafo 3º, ó, as contas referentes ao exercício anterior serão prestadas anualmente dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional, ok? Ó, se cobrar vai ser o 23, parágrafo 1º. Sempre foi assim, por que agora vai ser diferente, tá? Então atenção com o artigo 23
parágrafo 1º da Lei Complementar número 75, ok? Vamos finalizar o tema autonomia do Ministério Público. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar da estrutura em si, vamos repetir o artigo 128 da Constituição e verificar mais uma vez quais são os ramos do Ministério Público da União. Obrigado, até o nosso próximo encontro então, com o artigo 24 da Lei Complementar número 75.